bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um IEGcast e neste dia nós temos um convidado muito especial, um grande amigo, já de uma longa data, e hoje ele está aqui para responder as perguntas que você fez aí no Instagram, no Facebook, enfim, para responder algumas dúvidas que talvez você tinha aí e não tinha coragem às vezes de perguntar, Pastor Milton, assim, frente a frente. E hoje esse grande homem de Deus está aqui para responder as dúvidas e nós queremos já agradecer a Deus e agradecer ao Senhor por estar aqui com a gente. Se quiser dar um oi aí para a galera, fica à vontade. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, cada lar. Hoje, comemorar o Dia das Mães, a gente já quer deixar, parabenizar cada mãe que está junto conosco nessa live. Então tá bom, nós vamos agora passar então para a hora das perguntas. A primeira pergunta que a gente sempre faz, Pastor Milton, para todo o nosso convidado é: como foi o seu encontro com Jesus? Faz tempo. Há 31 anos atrás. Que bênção. E eu creio que Deus promoveu uma greve para que eu pudesse conhecer Ele. Sou militar, militar hoje aposentado, e naquele tempo os guardas dos bancos, todos os guardas dos bancos entraram em greve e botaram um policial cada banco no lugar dos guardas na frente para guarnecer. E o banco que eu fui cuidar, que me botaram, o guarda lá era crente e não entrou em greve. O guarda era crente e não entrou em greve. Mistério de Deus. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha ouvido sobre a Bíblia, as coisas de Deus explicado, que a gente ouvia, mas explicado. E naquele dia ele me convidou para tomar um café e a gente entrou, e fomos lá na pecinha, lá no quartinho dele, e estava a Bíblia aberta. E eu comecei a olhar para a Bíblia, que eu já li a Bíblia, mas não entendia a Bíblia. Há uma diferença muito grande de tu ler e entender. E eu lia bastante a Bíblia, mas nunca entendia. Eu gostava da história de Jesus, mas não entendia o propósito do que ele veio. E naquele dia ele abriu uma palavra, ele disse: posso abrir uma palavra? Posso. E a gente tomando café, ele foi, me fez um convite para estar na casa, na igreja, no domingo. Isso era uma sexta-feira. E no domingo eu tinha só uma menina, a minha esposa trabalhava até as 10 da noite, eu disse: vou na igreja, depois eu saio do culto lá da igreja e passo lá pego ela. E assim foi, por um mês. No segundo mês, Deus me tocou, no segundo mês eu já me batizei. Glória a Deus. No segundo mês eu já larguei tudo, eu disse: eu não quero mais nada, eu quero o Senhor agora. E não tinha nem 2 meses de igreja, eu já me batizei. E no dia do batismo, que eu fui me batizar, a minha esposa ainda não tinha ido nem um dia ainda na igreja. Depois de 3 anos que ela foi na igreja, eu fiquei 3 anos orando pela vida dela. E naquele dia que eu fui me batizar, ela ia sair para trabalhar. Aí ela disse: não, tu não vai. Tu não vai. Aí eu disse: não, eu vou. Agora é um propósito com Deus. E eu saí para me batizar. E eu nem sabia, nem conhecia ainda que era batismo com o Espírito Santo. Não entendia ainda o que era isso. Bem no começo ainda. Bem no começo, eu estava com a Bíblia e já velhinha, e nem entendia nada disso aí de batismo do Espírito Santo, o sacrifício da cruz, a ressurreição. Eu só lia ela, tinha só uma noção. E ela me proibiu de ir.
Aí eu esperei ela. Naquele dia ela discutiu comigo. E ela disse: ó, tu vai, mas já leva as tuas roupas e vai dormir na igreja. Já vai, pega as coisas e já vai dormir na igreja. Dorme lá com as irmãzinhas lá que te levaram para a igreja. Acho que era um ciúminho que rolava aí. Aí eu fui, me batizei. E quando eu saí das águas, algo me surpreendeu. Quando eu mergulhei nas águas, que eu voltei, veio um quebrantamento, chorei. Parecia que tinha morrido mesmo algo em mim. E o chorei. Eu peguei a minha filha, saí correndo para vir embora, porque eu fiquei com vergonha. A igreja toda estava na beira do rio, numa prainha. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou sair? Não consigo parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E eu queria rir. Eu estava chorando e queria rir ao mesmo tempo. E eu não estava entendendo aquilo ali. Eu peguei a minha menina assim: eu vou sair daqui de fininho, para ninguém ver. E quando eu estava saindo, veio um presbítero, amigão meu até hoje. Ele assim: o que foi, Milton? Eu disse: não sei. E eu ia falar com ele, não conseguia, porque só chorava. A minha menina já estava olhando para mim, espantado, assustado, porque eu, para chorar, não era fácil. Tinha um coração muito duro. Aí ele veio e me abraçou, ele disse: isso aí é o Espírito Santo na tua vida. Eu assim: o que é isso, Espírito Santo? Ele assim: me dá um abraço, depois eu te explico. E me abraçou e eu fui batizado com 2 meses de igreja. No batismo eu fui batizado. Aleluia. Essa foi a minha conversão, né? Começo de tudo. Que bênção, né? Que bênção. Esse foi o encontro, e depois disso nunca mais largou esse Jesus maravilhoso, né? Que é muito bom, né? Bom, a próxima pergunta aqui está escrita assim: Paz do Senhor, qual foi o desafio ou o obstáculo como pastor que o Senhor enfrentou e como chegou à solução de problema? Qual o maior desafio, o maior obstáculo e qual foi a solução do problema? Pergunta bem... A gente passou por grandes desafios. E não só eu, mas eu creio que cada um que almeja um ministério, ele passa por um desafio. Verdade. Todos eles. Jesus disse que nós passaríamos por aflição. Ele disse: vinde. Mas ele não disse no vinde o que nós ia passar. Passa para o outro lado. Mas ele não disse que no meio teria tempestade. E no meio da minha caminhada, eu era muito tímido. Você era tímido? Eu sentava no último banco da igreja. Às vezes o obreiro, o líder vinha: eu vou te chamar para te ler uma palavra, vou fazer uma oração. Assim: não me chama, que eu já vou embora já. O joelho já batia a palma. Já. Eu já começava a tremer, ficar agoniado. Terminava o culto, eu pegava a minha esposa, depois pegava as crianças, eu já tinha mais outra criança, e a gente ia embora. Até que um dia me deram uma oportunidade e fui tremendo. Eu disse: meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou falar? E foi essa oportunidade que abriu o caminho. Acho que o meu maior temor e desafio naquela época, no começo de tudo, é subir no púlpito, é pregar ou ler uma palavra. Isso estava fora dos meus planos, né? Mas Deus já levantava profeta desde aquele tempo já. Se Deus tinha promessa. E Ele prometeu, disse que tinha algo especial, que ia me levar para pregar. Mas como muitos, né? A gente sempre falava assim: eu pregar, eu não consigo nem lá na frente ler a palavra, como é que eu vou pregar? E o dia que eu preguei pela primeira vez, nem preguei, fui só dar uma palavra. Ali eu vi
E Deus, o Espírito Santo confirmou no meu coração: é para isso que eu te chamei. Glória a Deus. Foi para isso que eu te chamei. E dali foi ver que depois disso, desse chamado, que eu senti esse chamado, eu queria sair da polícia, pedir a baixa da polícia, sair. Eu sei, eu vou trabalhar só para ti. Mas alguns irmãos deram conselho, pastores, né? Teve grandes pastores, homens de Deus que me orientaram, e sempre é bom isso. Verdade. A gente que está começando, procurar orientação de homens e mulheres de Deus mais velhos, mais antigos no Evangelho, mais sabedoria, irmãos que estão à frente da liderança, pessoas que você tem um pouco, tenha confiança, né? Para eles te orientar, porque senão a gente acaba deixando passar o chamado, por falta de orientação, né? Que às vezes a gente diz assim, é eu e Deus, mas a gente tem líder, a gente tem pastor, né? Eu sou pastor, tenho um título de pastor, mas eu tenho um pastor acima de mim, né? Que eu estou debaixo da bênção deles. A gente não pode sair de qualquer jeito, então a gente sempre pede conselho, pede orientação, dá conselho também, né? A gente orienta as pessoas, bíblico, né? As pessoas procuram a gente orienta, mas o maior desafio foi pregar. Por incrível que pareça, o maior desafio era estar ali em cima, sentar no banco da frente. Eu não sentava no banco da frente. Da vergonha. E podia o irmão ir ali me puxar, então eu já sentava lá atrás, que ele não ia lá atrás. Mas de vez em quando Deus mandava o profeta lá atrás, pegava pela mão. Não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Que bênção, né? Quem diria, né? E hoje aí um grande pregador, né? Quem olha pregando hoje não dá para dizer que passava essa vergonha. Isso é o que Jesus faz, né? Na nossa vida, Ele transforma em todas as áreas, né? Bom, a próxima pergunta é, em Números 23 e 19, diz que Deus não se arrepende, mas como então Ele em Gênesis se arrependeu? O que o senhor acha disso? Uma menina me perguntou isso. O pai, depois do culto, veio e disse: a minha filha tem uma pergunta para o senhor, pastor. Se Deus não se arrepende, por que lá na frente Deus está falando eu me arrependo? Mas a gente tem que ler o texto, não só o versículo, mas ler o texto e contexto do que está falando aquele versículo. Eu aprendo assim e eu sempre ensino assim: não pega de um versículo e faça daquilo ali a tua vida. Tu tem que saber o contexto, ler todo o texto ou todo aquele capítulo, aquela página, para te entender por que está falando aquelas coisas ali, né? E Deus, realmente, Deus ele não se arrepende. Ele mesmo diz: eu não sou filho do homem para que minta e filho do homem que se arrependa. Não sou. Mas aí é outra ocasião, né? Ele tá se arrependendo não de, vamos dizer assim, de ter feito aquilo, mas ele está no coração. Se a gente for por o original no grego, não está arrependendo, mas aí na tradução eles botaram, né, é como se fosse arrepender, mas realmente Deus ele não se arrepende. Isso é um sentimento, é uma palavra só para a gente poder compreender, né? É igual as parábolas de Jesus, né? E as parábolas no Velho Testamento também. Jesus, ele pegava o natural, onde a gente tinha uma noção, e levava para o lado espiritual para explicar as coisas. Uma vez os discípulos chegaram: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Ele assim: para eles eu falo em parábolas, quer dizer, para a multidão que seguia, mas para vocês que são meus discípulos, que estão perto de mim, já sabe mais eu não falo em parábolas, eu já falo abertamente o que é o que não é. É isso aí.
É interessante, né, pastor, que como as pessoas às vezes têm dúvidas e às vezes têm uma certa vergonha de chegar num líder ou num pastor e perguntar, né? Porque o senhor disse que essa moça já fez a pergunta, teve uma outra pessoa aqui também que já fez a mesma pergunta, né? Essa eu acredito que é a importância que Jesus colocou no nosso coração de fazer esse EGCast, porque a gente sabe que às vezes as pessoas, para chegar e perguntar, ficam acanhadas, ficam tímidas, e assim está lá na internet, não é divulgado o nome delas, né? Então acaba tirando dúvidas, né, no coração das pessoas, e eu creio que isso é algo muito bom. Claro que sim, às vezes tem umas perguntas que o pessoal faz que deixa de saia justa. Aqui tem a próxima pergunta, o senhor pensa em abrir um ministério? Acho que é alguém que está pedindo. Olha, muitas pessoas, né? Muitos irmãos, muitos líderes de igreja já pediram para mim pegar uma carta da onde eu estou, né? E vir para o ministério. Inclusive a EGEC já fez esse convite também. Inclusive aqui, né? Pastora Suzana, pastor Wagner, e eu sou bem sincero que se um dia fosse abrir um ministério, seria com a EGEC. Amém, glória a Deus, já vamos lá. Eu tenho um grande carinho por eles, né? Sempre que a gente convidou, eles nunca se negaram. Claro, assim como a gente também, né? Toda vez que eles fizeram convites, quando é possível a gente está, né? Quando dá certo, que pela misericórdia de Deus a gente está com uma agenda grande, né? Deus prometeu esse ano, no começo do ano, Deus disse: eu vou fazer tua agenda. Né? Eu tenho um princípio comigo. Desde que eu me converti. Eu não me ofereço para nada. Eu não me convido. Outro dia um irmão assim: pô, tu estás pregando lá, está pregando aqui, o que é que tu faz? Tu manda um cartão? Tu manda um telefone? Eu disse: irmão, eu só ligo para o céu. Deus não precisa, né? Eu só digo, e Deus vai abrindo, né? Essa semana a gente teve pregando, tivemos lá um desafio jovem, e preguemos na quarta, e hoje estamos aqui, daqui a pouco estamos pregando aqui na EGEC, né? Na quarta-feira já estamos ali na Sônia, em Tubarão, né? E a gente está, e Deus está abrindo a agenda. E Deus fala em cumprir, né? Ele falou que ia fazer a agenda. E ele fala, ele cumpre. É o que a pergunta anterior. Deus não é homem para que minta, para que engane. Quando ele diz que vai fazer, pode esperar que ele vai fazer. Pode crer, pode esperar, passe o que tu passar, não largue, não deixe da promessa, porque Deus vai cumprir. Vai cumprir. E até falei o meu pastor presidente ainda. Eu falei para ele assim: eu tive vários convites. Eu disse: se hoje eu quisesse sair da Assembleia de Deus, convite não faltava. Na outra semana eu estava tocando a igreja, se eu quisesse. Mas ainda não é propósito de Deus. Tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo determinado e a gente não pode, né, se precipitar. A gente tem que esperar em Deus, orar em Deus, porque quando é de Deus, não adianta. Vai acontecer. Outra coisa, eu nunca pedi para ser pastor. Eu nunca pedi, como eu disse, eu tenho um princípio. Eu já era envergonhado, né, para orar, pedir as coisas. Então, as coisas foram acontecendo na minha vida. Quando eu vi, eu estava líder de homens na igreja, estava líder regional, daqui a pouco eu já estava na liderança, eu estava no presbitério, daqui a pouco eu já estava tocando uma congregação, fui fazendo cursos, né? Fiz curso de liderança, fiz curso de casais, né? Agora eu fiz a capelania, né? Peguemos a carteirinha de capelania para facilitar mais, para entrar em alguns lugares que facilita pela lei, né?
né, nos permite entrar para evangelizar, levar a palavra, né, que a gente não pode ficar parado no tempo. Me lembro assim, cargo, né? Me elevaram no cargo, né? Fui levantado a obreiro, a isso, aquilo, e eu paro ali, estaciono, fico no banco sentado só esperando acontecer. Não, a gente tem que dar o passo. A gente tem gente que pensa que a gente tem que procurar se aperfeiçoar nas coisas de Deus, e Deus vai abrindo as portas, e Deus vai abençoando, e com isso tu vai conhecendo mais gente, vai abrindo mais campo, vai abrindo mais trabalho, isso na área espiritual, né? Quando tu vê, tu está envolvido com as coisas, né? E eu não pedi para ser pastor também. Um dia na liderança, né? Era aniversário da igreja. Assim, hoje o quê? Nós vamos te consagrar pastor. Porque as pessoas, os membros da igreja já chamavam de pastor, né? A gente não era consagrado, mas eles chamavam a gente de pastor. Consideravam. E ali a gente foi consagrado. E depois que eu fui consagrado, parece que a luta triplicou. Mas faz parte, né? Bom, mas vamos lá, para a próxima pergunta qual a sua opinião sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Essa tragédia aí que... Olha, a gente tem acompanhado, a gente tem visto pelo Face, pelo YouTube, jornais, e a coisa a água ainda nem abaixou, né? Eu penso assim, eu vinha para cá e ainda vinha conversando com a minha esposa, estava dizendo, na hora que a água baixar, aí que vai aparecer tudo, né? Vai aparecer realmente o estrago. Muita gente ainda está morta ali, né? Nas casas, que não tem lugar ainda, que não tem como chegar. E esse acontecimento, eu creio, eu tenho no meu coração e pela palavra de Deus, que é os sinais que Jesus está voltando. Jesus disse que no fim dos tempos, né, começaria a dor de parto, porque ainda não é a dor do parto, isso é o começo da dor do parto. Que parto é esse, pastor? O parto do nascimento do anticristo. Porque a terra está se preparando para receber o anticristo. O mundo está se preparando para receber o anticristo. Hoje eu estava vendo no Face, né, que a gente não pode acreditar em tudo, né? Lá na China, uma chuva de peixe, né? No Irã, né? Não vi hoje, no Irã. O Irã, bem dizer, deserto. E estava a filmagem, né? Eu só dei uma olhada assim por cima, assim, meu Deus. Estava chovendo peixe no Irã, nas estradas, o pessoal recolhendo. Vi lá no deserto neve, onde eu estava vendo o deserto coberto de neve. Lugares onde não tinha água, hoje tem lá em Dubai, que é 50, 60, né, de caloria, um vendaval, chuva, alagou tudo, né? Igual no Rio Grande do Sul. Isso são sinais, é terremoto. Jesus disse que aconteceria isso, mas isso não seria a dor total, isso seria o princípio de dor, porque Jesus disse que depois que a igreja sair dessa terra, porque Jesus vai voltar, crendo ou não crendo, ele vai voltar, né? A pessoa crendo ou não crendo, já disse, a gente tem a obrigação de falar. Agora, a obrigação, o dever de você acreditar ou não é teu, a escolha é tua, mas o dever de nós pregar é que Jesus está voltando. Está aí os sinais. Quanta dor, quanto sofrimento, quantas mortes, e eu ainda no meio disso tudo, ainda tem gente de coração duro,
Pessoas estrupando criança no meio de um caos desse. Como está aí na mídia falando, estrupando criança no meio de um caos desse. Os bombeiros foram socorrer, os traficantes deram tiro e queriam roubar os barcos do bombeiro. Eles estão na mesma situação, no mesmo lugar. Né? Situação triste, né? E ainda se aproveitando da situação que já está ruim para roubar do outro que está ruim, que está perdendo tudo. Olha como o coração do homem está ruim, está duro. Se não for Deus transformar esse coração, estas vidas, imagine a hora que tirar a igreja dessa terra. Porque o que está aguentando tudo ainda é a igreja, é o Espírito Santo da igreja. Porque o Espírito Santo, ele vai apresentar a igreja para o noivo. Aí o caos vem. Aí Jesus disse que vai vir uma dor como nunca houve na face da terra, e nem haverá. Isso se chama a ira de Deus. Porque às vezes as pessoas têm medo do inferno, vêm para Jesus com medo do inferno. Mas tu deve temer também a ira de Deus. Porque hoje ele é amor. Hoje ele é amor. Hoje ele é bondade. Hoje ele é misericórdia. Hoje ele é graça. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu já estou pregando. Pregador é assim, deixa a liberdade. Né? Vamos para outra pergunta. Então vamos lá. A próxima pergunta é: qual é o seu maior sonho ministerial? Olha, ministerial é alcançar o quanto for possível de almas. Que a gente, eu tenho um desejo no meu coração, assim, é almas, é vida. Quando eu vejo assim que uma alma se rende, que você lutou, você batalhou por aquela vida, né? Ela deu crédito a Deus, deu crédito à palavra, ela está indo, e daqui a pouco você vê ela se batizando. Para qualquer ministério, para quem é de Deus mesmo, não tem coisas maior, mais valiosas do que isso. Né? Chega a ser um sentimento inexplicável, né? Na sexta-feira agora, chuva. A gente estava num ponto de pregação, e o dirigente do ponto de pregação, e também é dirigente da igreja lá, há uns 4 anos atrás a gente levou para um desafio jovem, internou ele. A família queria abandonar. E sexta-feira agora a gente estava ali, ele estava dando testemunho. Ele estava dando testemunho que foi ajudar outra pessoa. E ele disse: há 4 anos atrás, alguém me ajudou, alguém me tirou de lá, alguém me aconselhou, me deu uma força, estendeu a mão para mim. Por que hoje eu não vou estender? E isso alegra o coração de qualquer obreiro. Quem realmente é. Que realmente tem um coração voltado para as coisas de Deus. Né? Que a gente tem que ter visão de reino. Tem que ter visão do céu. Porque se a gente tem visão da terra, né, que Deus não te dá poder, não te dá autoridade, não te dá um cargo, uma função, um ministério, para te pisar pessoas. Mas não é para abraçar as pessoas, é para amar as pessoas. E a gente veja as pessoas dando testemunho. Eu estive lá no Desafio Jovem pregando terça-feira, e vi algumas vidas ali que já estavam recuperadas, uns que eram presidiário, né? E a gente veja ele dando testemunho ali, falando o que Deus fez. Isso nos alegra. Da onde Deus está tirando, né? Deus não está tirando de dentro de palácios, Deus está tirando lá debaixo de ponte, do lado de beco, do lado de ponto de droga, de dentro de bar. Hoje a gente está vendo isso. É Deus indo lá no meio do lodo mesmo, lamaçal, e pegando a pessoa, limpando e botando no púlpito pregar. Esse é o poder transformador do Evangelho, né? Aí a gente se apaixona cada vez mais por Deus, pelas coisas de Deus. É mesmo.
Bom, aqui a próxima pergunta, provavelmente alguém que segue o Senhor aí nas redes sociais, que a pergunta é a seguinte: vi que o Senhor prega em vários ministérios diferentes. Para o Senhor, existe uma igreja ideal? Tem. A gente está... Uma coisa que eu aprendi assim que eu entrei na igreja, que não é placa que salva. Verdade. Não é o ministério que salva. Não é o pastor que salva. Né? Quem está à frente do ministério, ele é só um mordomo. Né? O Espírito Santo é que faz a comida, que bota o tempero, e nós que vamos na mesa e servimos. Só servimos. Só servimos o que ele faz, o que ele bota na nossa mão para servir. Cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu ministério. E outro dia eu botei ali na minha Bíblia, está escrito na minha Bíblia ainda. Né? Quem, né? E botei no meu Face, quem que escreveu a placa e botou na cruz de Jesus? Eu fiz essa pergunta. Eu sei, quem foi que escreveu a placa e botou na cruz de Jesus, e escreveu ali e botou em cima da cabeça de Jesus, na cruz de Jesus, a placa? Foi homem, e foi um homem ímpio, inimigo do judeu, inimigo de Jesus, botou Jesus na cruz, mas ele escreveu uma placa e disse não. Até foram tirar a placa, e ele disse, eu fiz e vai ficar lá, ninguém tira. Então foi o homem que botou a placa na cruz, mas Jesus não tirou a placa, Jesus deixou ali. Mas não é a placa que é responsável, né? O responsável de tudo da igreja é o que está na cruz, é Jesus, é o sacrifício, não a placa. Deus é tremendo, Deus está nesse lugar. Aleluia. Verdade, uma bênção de Deus, né? E realmente, infelizmente, a gente vê que tem pessoas que às vezes se deixam levar, né, por placas de igreja e acabam não entendendo isso que o Senhor falou, né, que é o principal, que é seguir Jesus, né, que Ele foi o que morreu por nós, né? A placa ficou lá, mas Ele desceu e ressuscitou, né? Terceiro dia. E muitos ainda me perguntam, pastor. Ah, é? Muitos na hora que me ligam. Essa pessoa, né? Essa pessoa também. Muitos me ligam, pastores, obreiros, líderes de igreja, eles me ligam, eles, pastor, nós não somos do seu ministério, mas o senhor vem? Eu sim vou. Eu sim, porque eu tenho uma carta branca com o meu pastor, né? Ele tem confiança em mim, então eu vou, nem que eles não me convidem de novo, mas eu vou lá, prego o que Deus mandar pregar. Eu não escolho o que vou pregar. Eu oro, eu busco, eu fico estudando. Deus me dá as palavras de madrugada, de manhã cedo em oração. Eu vou em cima daquela palavra, vou estudar, vou buscar, e Deus vai falando, eu vou escrevendo e levo. Agora, se eles comeram, amém. Agora, se eles vomitaram, problema da igreja, né? Eu falei, levei o que Deus mandou por lá. Pregar a verdade. Queira ou não queira, levo a verdade. Palavra de Deus. Verdade, isso que importa, né? Bom, a próxima pergunta é algo que, né, acontece, eu creio, na vida de todo cristão. Mas a pergunta é: qual foi a sua maior decepção no ministério? No meio de tantas, né, que a gente acaba no meio de sofrendo. Tantas, a gente passou pelo, como eu disse antes, depois que a gente foi consagrado a pastor, as coisas se levantaram. E as coisas foram se levantando. E Deus foi avisando. E uma das primeiras que Deus usou para me avisar foi a pastora Suzana. A gente ainda estava tocando uma igreja, estava à frente da igreja, de uma congregação, e a gente veio pregar aqui na EJEC. Foi a primeira vez? Né? Primeira vez que eu vim aqui, e por incrível que pareça, Deus usou
4 profetas e 4 mulheres. Foi 4 mulheres. Eu vim aqui, Deus usou a pastora Suzana, e Deus usou e falou: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus está dizendo que lá não é mais o teu lugar. Aí fui pregar em 13 de maio, na irmã Terezinha lá da Pedra, uma profeta de Deus, uma mulher de Deus que a gente ama demais também. E quando eu estava descendo do púlpito, ela disse: pastor Milton, Deus está me mostrando você com uma maleta, lá não é mais o teu lugar. Aí fui pregar em outra igreja, Deus levantou outra mulher. Lá na Assembleia de Deus, Deus levantou outra mulher. E as coisas foram acontecendo, as coisas foram se levantando, o vento foi aumentando, foi igual o desastre lá no Rio Grande. Veio aquela aguinha, tu não foi dando, não vai chegar lá em cima dentro de casa. Daqui a pouco veio, está na varanda, não vai entrar. Daqui a pouco estava dentro de casa, daqui a pouco estava no fogo, estava tapando a casa. Assim foi comigo. Na verdade, pelo amor que o Senhor tinha pelos irmãos, né? A gente vai relevando, vai dizendo: não, vai passar. A gente tinha um carinho, a comunhão, e a gente ia vendo que as coisas estavam acontecendo, mas a gente estava orando, buscando, jejuando, indo para o monte, né? A gente estava à frente de uma congregação e a gente estava sempre buscando. Mas as coisas foram se levantando daqui, se levantando dali, uma coisa aqui, outra ali, foi. Num mês só, olha, as decepções, as coisas se levantaram de tal forma que um dia de manhã eu me acordei e eu disse: eu não quero saber de nada, eu não quero mais família, eu não quero ministério, eu não quero igreja, eu não quero nada. Larguei tudo. Eram umas 6 horas da manhã, eu larguei tudo, tirei a aliança. Eu não quero mais saber de casamento, de família, eu não quero saber, porque eu estou servindo a Deus, eu estou numa igreja, estou tocando uma igreja, estou sendo fiel. Porque você sabe como é que está você com Deus, né? Não é o pastor que sabe, é você que tem que saber como é que você está com Deus. E eu estava bem com Deus. Um dia o inimigo foi no meu quarto, Satanás foi no meu quarto, travou a luta, até eu ia acender a luz. E quando eu ia acender a luz, a vozinha no meu ouvido, acho do Espírito Santo, dizendo: não acende luz, ele gosta de escuro, trava com ele no escuro. Eu não acendi a luz, e a minha esposa dormindo, e eu ali na luta, no suador, eu fechava os olhos, eu via aquela coisa grande, gigante, querendo me pegar, mas não conseguia, eu só sentia choque. Quando ele vinha com a mão, eu só sentia o choque, assim, porque ele não conseguia botar a mão em mim. Eu tinha acabado de vir da igreja, que a gente trabalha com libertação, a gente trabalha com cura, libertação. Deus usa a gente nessa área, levantou nessa área, e a gente trabalhava só com essa área. E naquele dia foi muita gente que a gente orou, e ele foi lá em casa, e foi naquele mesmo dia, né, que nós estávamos como casal bicudinho. Olha as coisas que acontecem. Naquele dia a gente estava meio bicudo, né? Porque houve algumas coisas ali com os filhos e tal, e até ela nem foi para a igreja. Eu disse: eu estou bem com Deus, e fui. E ele saiu, veio atrás de mim no meu quarto, né? E a gente travou. Eu dormi, me acordei em paz, cheio da paz de Deus. Me acordei, olhei para o dia assim: meu Deus. Ainda conversei com a minha esposa, eu disse: olha, o inimigo esteve aqui do meu lado, esteve aqui dentro de casa. Foi tanto que 2 dias depois, eu saí do meu quarto, minha sala, do meu quarto até no centro da minha sala dá uns 5 metros mais. Um quadro que estava na sala voou em mim, na porta do meu quarto, do nada, de manhã cedo. O inimigo estava furioso.
E as coisas foram se levantando. Naquele dia eu peguei, tirei aliança, tirei relógio, tirei carteira, chave de carro. Eu não quero carro, eu não quero dinheiro, eu não quero carteira, eu não quero nada. Saí. Eu disse, eu vou sair e não vou voltar mais. Não sei o que é que eu vou fazer, mas eu não vou voltar mais. Eu não quero saber de ministério, eu não quero saber de mais nada. Cadê o meu Deus? Saí de manhã cedo. E quando eu estava caminhando, Deus me levou para um cemitério em Tubarão. Comecei a andar no meio do cemitério, olhar para aquelas catatumbas lá, sepulcro, e aquela vozinha de novo no meu ouvido: está vendo tudo isso aí? Eu assim, sim. É bem pouco que estão aí, que está comigo aqui. E eu comecei a chorar, e eu decidi naquele dia, eu disse assim, eu vou lá na irmã Terezinha, se o Senhor não usar ela, eu não volto mais para casa, o Senhor vai usar ela. E eu fui, saí de Tubarão para 13 de maio, onde ela mora, e no meio da viagem tinha uma cachoeira, e nessa cachoeira, eu assim, eu vou molhar a cabeça um pouco. O meu pé estava cheio de calo já. Eu botei um sapato tênis, estava com a bermuda que eu dormi e a camisa que eu dormi. Só botei o sapato tênis e saí. Quando eu cheguei naquela cachoeira, que eu fui me banhar para dar uma refrescada e depois continuar, uma casinha lá embaixo. Uma casinha. E a mulher botou um louvor e não sei nem quem é até hoje. Nem sei se tem casa lá até hoje. Só sei que ela botou um louvor e começou a cantar junto. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto e lá eu vou te honrar. E ela foi repetindo. E aquilo entrou, mano, aquilo entrou igual uma festa. Um louvor veio e entrou em mim assim, volta. Eu peguei dali daquela cachoeira, voltei. Cheguei em casa às 6 horas da tarde. Chegou lá, estava o meu pastor, estavam os líderes, estavam os obreiros, meus obreiros da igreja, estavam minhas filhas, estava todo mundo ligando para tudo que é lado. E eu disse, não, chega. Meu pastor queria falar comigo, eu disse, não, hoje não. E dali em diante, Deus foi falando, e eu saí daquele ministério. Estou hoje, até hoje, faz 5 anos eu estou na Assembleia de Deus. Me abraçaram lá, né? Abraçaram a mim e o meu ministério, e a gente está lá, e Deus tem honrado, como Ele falou, né? Lá no Mar Alto eu vou te honrar, e tem honrado. Muitos daqueles que me humilharam, muitos daqueles que se levantaram contra mim, vieram pedir perdão. Vieram pedir perdão. Bom para eles ainda, né? Bom para eles. Porque para mim, eu já tinha perdoado. Porque jamais eu vou subir em cima de um púlpito e não ter perdoado alguém. Como é que eu vou pregar uma coisa se eu não vivo, não faço aquilo? Né? Eu tenho isso dentro de mim, né? Eu não faço isso. Né? O dia que eu estiver ruim mesmo, eu não vou. Eu não posso. Vou me arrumar. Já tem compromisso. Essa foi a maior luta da minha vida. Uma fase difícil, mas glória a Deus que Deus deu a vitória. Eu saí para tirar a vida. Aquele dia eu saí para tirar a vida. Só que eu não tive coragem. Que bom, né? Fiquei 1h30 na beirada da BR, na 101. Lá em Tubarão, sentei, fiquei olhando os caminhões passando. Assim, esperando uma hora que desse coragem de se jogar, de passar, ou passar correndo mas não tive coragem. Isso é bom o senhor Deus. Isso é bom o senhor ter falado, porque às vezes as pessoas podem olhar, não, pastor, né, uma pastora, um evangelista, não tem problema, né? Não sabe que muitos pastores já se encontraram nessa situação, né? Bastante.
dificuldade, alguns que chegaram ao ponto de tirar a vida, né? Muitos tiraram a Mas vida. glória a Deus que isso não aconteceu com o Senhor está aqui hoje, né? Restaurado, Deus honrando e vai honrar ainda muito mais para a glória do nosso Senhor. Amém? Bom, a última pergunta, é a pergunta que a gente também sempre faz, é o que o Senhor falaria, o pastor Milton hoje, o que o pastor Milton, se pudesse, claro, é só uma imaginação, se o pastor Milton hoje se encontrasse com o Milton de 30 anos atrás, quando recém tinha aceitado Jesus, o que o pastor Milton falaria para aquele Milton? O que o pastor Milton diria para ele mudar na trajetória dele? Olha, meu irmão, são tantas coisas, são tantas coisas que a gente ia, porque na medida que a gente vai conhecendo a verdade, tu vai vendo o quanto é errado. Né? Na medida que tu vai dando os passos na verdade de Deus, no Evangelho, tu vai olhando e vai dizer como eu estava errado. E tem pessoas que ainda vai apanhando, fica anos e anos no Evangelho apanhando. Por quê? Porque ainda não olhou para esse ladinho da vida dele para largar. Está tão apegado naquele erro. Porque nós, a Bíblia diz, nós somos casa. Verdade. E casa tem vários quartos. Né? Tem várias peças. Tem cozinha, tem banheiro, tem sala. Né? E uma dona de casa, vou fazer uma faxina, né? Mas se ela limpa toda a casa e não limpa o banheiro, não está limpa a casa. Né? Se limpa toda a casa e não limpa a cozinha, está faltando alguma coisa. Não está limpa a casa. Então, a nossa casa, a gente tem que ver todas as áreas da nossa vida. Tem área da nossa vida que nós mesmos não vimos. Mas as pessoas que estão à nossa volta vejam. E às vezes as pessoas falam, Deus usa as pessoas. Tu é gente boa, tu é muito bom, mas tem isso aqui na tua vida. Né? Não é? Precisa mudar. Olha, precisa dar uma melhorada nessa área aqui da tua vida. Né? Tu faz isso, mas vigia nessa área, porque de tão bom que tu és aí, tu estás apanhando. Então a gente vai aprendendo com o tempo, e conhecendo a verdade, a Bíblia mesmo diz, né? Conhecereis a verdade vai te libertar. Então, na medida que tu vai conhecendo a palavra, ela vai esclarecendo, ela mesma vai te mostrando, é como se fosse um espelho, e você olhando para dentro de ti e dizendo: o Milton do passado, eu não queria mais, eu não quero mais. O Milton do passado, eu não quero mais. E eu oro para Deus, e muitas vezes eu digo para Deus, né? Às vezes eu subo em cima do monte, eu digo: Senhor, por que o Senhor não me chamou antes? Né? Por que o Senhor não me chamou? Eu podia ter ganhado quantas pessoas antes, eu podia estar pregando, né? Há quanto tempo já? É porque faz 6, 7 anos agora que eu fui consagrado, a pastor mesmo, consagrado. E dali em diante as coisas começaram a se levantar, e aí você vai apanhando e vai aprendendo. A gente, como eu falo de vez em quando, né? A gente tem calos espirituais, né? A mão está cheia de calo espiritual, e quando vem uma pessoa, o mesmo problema, tu olha para um calo teu, é aqui mesmo que eu vou falar. Já tem uma direção para te falar. Verdade. Bom, então, nós chegamos ao final, né, dessa entrevista, mas temos aqui espacinho para o senhor deixar aí uma mensagem para quem vai nos ouvir, né? Não sei se vai ouvir de manhã, de tarde, de noite, mas uma breve palavra aí para quem for nos assistir, o que Deus colocou aí no seu coração, e logo após nós vamos ter um culto abençoado. Você que está nos assistindo pode voltar lá, né, no canal do YouTube, vai ficar lá gravadinho o culto para você ouvir a mensagem também. Amém. Glória a Deus. Tem uma palavra no meu coração, né? Está lá em João 3,16, que o próprio Jesus falou.
João escreve, mas é Jesus que falou. E quando Jesus fala, ele diz o porquê que ele falou isso. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê tenha vida, que não pereça, né? Mas para que ele falou isso? Foi por causa da atitude de uma pessoa, por causa de uma decisão de uma pessoa de ir até Jesus e ouvir Jesus. Jesus citou, e hoje é o coração do Evangelho. Esse versículo hoje é o coração do Evangelho. Que Deus amou, né? Deus amou o mundo. Deus não amou você crente. Deus não amou só você que está na igreja. Deus não amou só você que está evangelizando, que é pastor, que é obreiro. Não. Deus amou aquele que está lá na sarjeta. Deus amou aquele que adulterou, que está na prostituição, que está no bar. Aquele que está lá debaixo da ponte, Deus amou aquele lá. Deus amou aquele que está no presídio, que está lá no asilo, que está num abrigo, no centro de recuperação. Deus amou essa pessoa lá, onde muitas igrejas têm deixado de lado, muitos ministérios têm deixado de lado. Nós temos que abraçar essas pessoas, nós temos que levar esse amor de Deus. E Paulo fala que esse amor, ele não vê defeito, ele não procura o defeito nos outros, né? Ele não procura, ele perdoa sem ver defeito. Esse é o amor de Deus. Eu deixo essa mensagem no teu coração. Ame como Jesus amou, abrace como Jesus abraçou. Quando for fazer alguma coisa, eu acho que eu escutei a pastora uma vez falar isso. Quando você for fazer alguma coisa, pare e pense, analise no coração e diga: Jesus faria isso no meu lugar? Vai mudar muita coisa na sua vida, na minha vida, quando a gente parar e pensar nisso. Na hora da ira, na hora da raiva, na hora que a gente for dar um passo em falso, a gente parar. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus falaria isso? Por isso que é sempre bom, antes de tudo, em primeiro lugar, como disse Jesus, é buscar o reino, é com o joelho e orar. Essa é a mensagem, em nome de Jesus. Tá bom então, pastor Milton, que Deus abençoe, né? Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui, né? E queremos então desejar a você que vai assistir esse EGCast, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua Amém. família, a tua saúde, o teu ministério, Amém. em nome de Jesus. Glória a Deus.